Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Nós estamos trabalhando com os conjuntos numéricos e hoje vamos abordar o conjunto dos números racionais. Terceiro, conjunto dos números racionais, que será representado pela letra Q. Chama-se conjunto dos números racionais o conjunto dos pares ordenados ou frações A sobre B, em que A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero, para os quais adotam-se as seguintes definições. Primeiro, igualdade. A sobre B é igual a C sobre D, se somente se AD é igual a BC. Segundo, adição. A sobre B mais C sobre D é igual a AD mais BC sobre BD. Tirando o MMC, né? BD, a gente vai pegar o múltiplo de BD, então dividido por B é D vezes A, AD. Né? Igual vocês fazem lá no MMC. Multiplicação. A sobre B vezes C sobre D. Multiplica o numerador com o numerador, A vezes C, e denominador vezes denominador, B vezes D. No conjunto dos racionais, destacamos os subconjuntos. Aqui temos o Q com maisinho, né? O Q com menos e o Q com asterisco. O Q com mais, vamos trabalhar com os positivos e o zero. Então, nós não vamos pegar os números negativos. Então, podemos reescrever isso aqui como conjunto dos racionais não negativos. Da mesma forma, o Q com menos, vamos trabalhar com os números negativos e o zero. Não vamos trabalhar com os números positivos. Então, vai ser o conjunto dos racionais não positivos. E quando tem um asterisco, é o conjunto dos racionais não nulo. Pessoal, na fração aqui, o A e o B, temos que o A é numerador, igual já falei anteriormente, e o B denominador. Se A e B são primos entre si, isto é, o MDC de AB é igual a 1. Então, só recapitulando, pessoal, o MMC é o menor múltiplo comum, tá certo? Agora, e o MDC? O MDC é o máximo divisor comum. Então, você tem dois números lá. Vamos escolher aqui um 8 e 12. Ele tem como divisores o 8 e 12, por exemplo, o 1, o 2, o 4, tá certo? Só que quando vamos trabalhar com MDC, eu quero trabalhar com o maior máximo divisor comum. Então, o maior, no caso do 8 e do 12 que eu peguei, é o 4. Então, aqui eu estou falando, se A e B são primos entre si, o MDC de AB vai ser igual a 1. Ok? Então, dizemos que essa fração é uma fração irredutível. Assim, as frações 2/3, 3 sobre 7, 5, 7 sobre 15 são irredutíveis. Mas 6 sobre 10, não. Por quê? Porque aqui nós vamos ter um MDC diferente de 1. Né? O MDC de 6 e 10, no caso, é quem? O MDC de 6 e 10 é 2, correto? Então é isso. Vamos para o próximo. Consideremos o conjunto Q' formado pelos números racionais com um denominador unitário, ou seja, vai ser o Q' é o conjunto de x sobre 1, tal que x pertence aos inteiros. Então, tem as três condições que vimos para os números racionais, e essas três condições vamos trabalhar sempre com um denominador igual a 1. Então, vocês vão ver que vai ser sempre satisfeito, e essas condições elas vão ser usadas lá nos números inteiros, né? Então, por exemplo, A dividido por 1 é o próprio A, né? B dividido por 1 é o próprio B. Então, isso aqui só vai acontecer se o A for igual a B. A soma dessas frações, A dividido por 1 mais B dividido por 1 é igual a A mais B dividido por 1. Quem quiser tirar o MMC para ver se isso é verdade, vocês vão ver. Mas, de toda forma, que o A mais B é igual a o A mais B. E A dividido por 1 vezes B dividido por 1 é igual a AB dividido por 1. Em outras palavras, né, isso só vai acontecer somente se o AB for igual a AB. Então, portanto, os racionais com denominador igual a 1, eles vão comportar, para a igualdade, a adição e a multiplicação, como se fossem números inteiros. Então, nós podemos falar que esse Q' vai ser os números inteiros. Logo, os inteiros estão contidos nos racionais. Para ser breve, pessoal, então todo número que vocês pegarem número inteiro, vocês podem escrever, por exemplo, 5, 5 sobre 1, 10, 10 sobre 1, menos 3 sobre 1. Então, esses números também são o quê? Números racionais. Operações em que? Pessoal, para todos os conjuntos, nós estamos colocando as propriedades, né? As propriedades lá do conjunto dos naturais, dos inteiros, e aqui também vamos ver dos racionais.
Então, a associativa em relação à soma também funciona, né, para essas frações. Então, você tem lá essa primeira fração mais a segunda fração, mais a terceira. Você pode somar as duas, depois somar a terceira. É a mesma coisa, né, que somar as duas últimas, depois somar a primeira. Ela é comutativa em relação à adição, né? Então, se você tem aqui somando duas frações, você pode inverter a ordem e não vai alterar nada. A existência do elemento neutro na soma, né? Então, você vai ter que ter uma fração mais algum elemento de forma que seja a sua fração lá inicial. Então, o elemento neutro aqui no caso é o zero. Aqui é a existência do elemento simétrico que nós vimos em números inteiros. Então, se você tem A dividido por B mais o elemento simétrico de A por B, é quem? É menos A dividido por B. Então, a soma desse resultado é igual a zero. Nós temos a associatividade na multiplicação. Nós temos a comutatividade na multiplicação. Nós temos a existência do elemento neutro na multiplicação. E a distributividade em relação à soma de frações aqui também, né? Então, se você tem A dividido por B, que é C por D, mais E por F, então você vai ter o quê? A por B vezes C por D, mais AB vezes EF. Então, essas frações, né, A por B, C por D, E por F, são racionais quaisquer. Portanto, são válidas as mesmas propriedades formais vistas para os números inteiros. E aí, vai aparecer alguma nova para os racionais? Bora ver. Além dessas, temos também a seguinte. Então, M4, simétrico ou inverso para multiplicação. Para toda fração A dividido por B pertencendo aos reais e essa fração diferente de zero, existe, então, um simétrico ou inverso, tal que você multiplica essa primeira fração e dê o resultado igual a 1. Para você encontrar esse simétrico ou inverso, basta você inverter a sua primeira fração, ou seja, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. A vezes B dividido por B vezes A, que é a mesma coisa que AB, né? Isso tem que dar 1. Então é o seguinte, devido à propriedade M4, que acabamos de ver, podemos definir em Q asterisco, que são os valores racionais diferentes de zero, a operação de divisão, estabelecendo que a primeira fração aqui dividida pela essa segunda fração, isso vai ser igual. Vocês já estão acostumados a fazer isso, né? Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui, ó, o D vira numerador e o C vira denominador. Para as frações AB e CD racionais quaisquer não nulos, ok? Vamos pensar no seguinte. Se você tem aqui duas frações iguais, uma dividindo pela outra, o resultado dá quanto? 1. Usando essa propriedade M4, nós temos o quê? Que A dividido por B vezes B dividido por A, isso aqui dá quanto? 1. Então, vamos igualar essa primeira com a segunda. Então, nós temos que esse resultado aqui, né, A dividido por B dividido ainda pela fração A dividido por B, é igual a essa segunda parte. Então, é o seguinte, ó, nós temos divisão de duas frações, mantemos aqui o A dividido por B, vezes, inverteu a segunda. Viu que funciona? Agora, de forma geral, se a gente tem um AB dividido por CD, a gente vai manter a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, é isso. Notemos que para todo número racional A dividido por B pode ser representado por um número decimal. Então, toda fração vocês vão conseguir representar por um número decimal, ok, pessoal? Passa-se um número racional A dividido por B para a forma de número decimal, dividindo o inteiro A pelo inteiro B. Na passagem de uma notação para outra, pode ocorrer dois casos. Então, o primeiro caso, o número decimal tem uma quantidade finita de algarismos, diferente de zero, isto é, uma decimal exata. Então, se você tem 3 dividido por 1, dá 3. 1 dividido por 2 dá 0,5. 1 dividido por 10, 0,05. Observe aqui que são decimais exatos, tá? 27 dividido por 1000, 0,027. Isso aqui vocês estão acostumados a fazer. Agora o segundo caso é mais interessante. Bora lá. O segundo, o número decimal tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente, isto é, uma dízima periódica. Então, se você for dividir 1 por 3, vai dar 0,3333 toda a vida, nunca acaba, né? Uma forma de escrever isso é 0,3 com uma barrinha em cima. Isso representa que o 3 está repetindo. Vamos para um outro exemplo. 2 dividido por 7. Aqui vai dar 0,28, 57, 14. Aí começa a repetir, ó, de novo. Ó, 28, 57, 14. Então, esse número maior que está repetindo, a gente coloca uma barra em cima dele. Tá? A gente fala que o período dele é esse número todo. 11 dividido por 6 vai dar 1,833333. O número que está repetindo toda a vida aqui é o 3. Então, o nosso período, nesse caso, é o 3 e colocamos uma barrinha em cima dele. Pessoal, este caso aqui é um caso que provavelmente vocês vão trabalhar com seus alunos.
então temos que ter mais uma atenção aqui, né? Todo número da forma decimal exata ou de dízima periódica pode ser convertido a uma fração, A dividido por B. Então vamos para o primeiro caso, decimal exata. Então aqui temos 0,37, onde que a parte decimal é finita, né? Então 0,37, 2,631, 63,4598. Então todos esses números, a parte aqui decimal, ela é finita. Então a gente consegue reescrever como uma fração, né? Então, lembrando que vocês vão tirar a vírgula, olha, aqui temos 0,37 dividido por 1. Pensa assim. Então, se você vai tirar duas casas, você tem que colocar 2 zeros. Aqui, se você vai tirar 3 casas, para o número ficar sem a vírgula, você tem que acrescentar 3 zeros. Essa é uma dica muito boa para converter em fração, tá? Aqui, olha, se você vai tirar a vírgula, tem que ter 4 casas, então você vai colocar 4 zeros. E assim por diante. O segundo caso é o que dá mais trabalho, né? Vamos ver lá. Segundo, quando a decimal é uma dízima periódica. Vocês vão ver, pessoal, que existem outras formas, tá? Se você tem um número aqui que envolve uma dízima periódica, você pretende transformar em uma fração, vocês vão ver que existem outras formas. Aqui está os 3 exemplos de uma única forma. Eu acho que isso ajuda bastante. Se você esquece algum outro método, isso aqui são tanto para o exemplo 1, quanto 2, quanto 3, é o mesmo jeitinho. Então você vai pegar sempre o seu número e chamar de x, olha, que você quer transformar em fração, tá vendo? Aqui, 6,43, 43, chama de x. 2,57, 91, 91, chama de x. Então a ideia aqui é você fazer uma subtração entre equações. Então vocês vão pegar a equação de cima e vão multiplicar ou por 10 ou por 100, vai depender por quem vocês queiram multiplicar para funcionar o processo. A ideia é sempre deixar a dízima periódica igual à de cima, porque se você for fazer uma subtração, observe só esse número aqui, eu nem estou falando do processo realizado, só estou falando do 0,777 e do 7,7777. Se eu multiplico aqui o segundo pelo primeiro, vai ficar só 7, concorda? Vai anular a parte periódica. Então a ideia é sempre fazer isso, tá bom? Então vamos, olha, se você tem que x é igual a 0,7777, se você multiplicar por 10 embaixo, aí você vai aumentar o número, vai ficar 7,7777. A parte periódica continua sendo a mesma. Quando faz a subtração, 10x menos x, e esse número segundo menos o primeiro vai ser só o 7, 10x menos x, 9x, passa o 9 dividindo, então x é 7 dividido por 9. Tranquilo? Vamos dificultar um pouco mais. Aqui eu tenho 6,43, 43, 43. Chamei de x. Pessoal, se você multiplicar só por 10, o que vai acontecer? Ficaria 64,34, 34, 34. Aí, quando fosse fazer a subtração, não ia cancelar a parte da dízima periódica. Então, vocês teriam que tentar multiplicar por um outro número. Aí vocês aumentam, né? É sempre 10, 100, 1000 e assim vai indo. Se vocês multiplicam por 100, vai andar 2 casas, ou seja, de 6, você vai ter 643. E aqui continua 43, 43, 43, toda a vida. Quando faz a subtração, vocês vão ter 100x menos x, vai dar 99x. E quando você faz a subtração deste segundo pelo primeiro, a parte da dízima periódica cancela, e aqui fica 643 menos 6, que dá 637. Aí 100x menos x dá 99x, 99 passa a dividir. Então essa é uma forma que funciona para todos os casos. Tá? Esse terceiro é um pouco diferente, mas a ideia é muito parecida com o primeiro e o segundo exemplo. Então você tem um x que é 2,57, 91, 91. Eu vou fazer 2 passos. Vou pegar um número, aqui no caso é o 100, porque olha, tem 2 números que não me interessam, que é 57. Então, teria que multiplicar para 100 para eles irem para frente aqui. Então, multiplicando por 100, esse número de 2 ele passou para 257, que 91, 91, 91. Só que ainda não dá para trabalhar com o 100x e o x, porque a parte decimal aqui, olha, são diferentes, né? Então, vamos multiplicar por um outro número ainda. Se aqui é 100, se eu tenho 2 zeros, vamos multiplicar um por aqui envolva 4 zeros. Se você for multiplicar por 1000, não ia funcionar, tá certo? Tenho que multiplicar agora por 10.000. Então, quando multiplica por 10.000, olha, 4 zeros, você vai andar 4 números, né? Então, iria o 57 e 91. E aqui continuaria 91, 91, 91 toda a vida. Aí, quando faz essa subtração, você tem 10.000x menos 100x, ok? Eu coloquei aqui. E faz a multiplicação desse número, 25.791 menos 257,
que vai ser esse número aqui, ó, 25.534. E essa parte da dízima periódica vai sumir, ok? Então, 10.000x menos 100x dá 9.900. X, aí passa 9.900 dividindo. Então, essa é uma outra forma. Existem, igual eu falei para vocês, né, outras formas. Existem exemplos que vocês podem tirar a parte inteira e trabalhar só com a parte decimal. Por exemplo, esse número aqui, olha, 6,4343, isso aqui é 6 mais 0,434343. Então, você tem 6 mais o 0,43 com a barrinha, vocês sabem que é 43 sobre 99. Então, vocês iam somar a fração 6, ia somar o número 6 mais a fração 43 sobre 99. Esse é um outro processo, ok? Pessoal, então nós trabalhamos só com os números racionais. O material usado é o livro do IESE, onde trabalhamos com definições, exemplos e exercícios, tá? Então, um grande abraço e até a próxima aula.